Você já ouviu falar na incrível história de Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe e sobreviveu para contar? Seria isso apenas um mito antigo ou será que há algo de verdadeiro nessa história? Fique até o final e você vai descobrir se a história de Jonas e o grande peixe é uma lição espiritual ou uma narrativa com raízes na realidade. A história de Jonas começa com uma missão divina. Deus pediu a Jonas que fosse até Nínive, uma cidade conhecida por sua crueldade, e pregasse arrependimento. Mas, ao invés de obedecer, Jonas escolheu fugir. Ele embarcou em um navio para a direção oposta, tentando escapar do chamado de Deus. Mas Jonas logo descobriria que não se pode fugir de Deus. Uma grande tempestade surgiu, e o navio estava à beira do naufrágio. Os marinheiros, desesperados, descobriram que Jonas era a razão da tempestade e, a pedido dele, o lançaram ao mar. E então acontece o que muitos acham impossível. Jonas é engolido por um grande peixe. Mas o que exatamente era esse grande peixe? A palavra original hebraica usada para descrever a criatura não indica exatamente que era uma baleia ou peixe como conhecemos hoje. Muitos estudiosos acreditam que poderia ter sido uma grande criatura marinha, mas o foco principal da história não está no animal em si, mas no que ele representa. Alguns veem essa parte da história como uma metáfora poderosa. Jonas foi engolido por suas próprias ações e pelo peso de sua desobediência. O peixe poderia simbolizar as circunstâncias esmagadoras que o envolveram até ele finalmente se render ao propósito divino. Mas será que essa história pode ter ocorrido literalmente? Para muitos, a história de Jonas soa como uma lenda. Mas há aqueles que defendem que o relato pode ter uma base na realidade. De fato, algumas espécies de baleias e tubarões possuem a capacidade de engolir presas inteiras. Mas poderia um homem sobreviver dentro de uma dessas criaturas por 3 dias? Baleias, como a cachalote, têm estômagos grandes o suficiente para engolir um ser humano. No entanto, o ambiente dentro de uma baleia seria extremamente hostil. Falta de oxigênio e a presença de ácidos digestivos tornariam a sobrevivência improvável. Mas e se por algum motivo Jonas tivesse encontrado uma câmara de ar ou se Deus realmente tivesse intervindo milagrosamente? Para muitos, o verdadeiro valor dessa história não está na literalidade dos eventos, mas na lição espiritual que ela traz. Jonas, no ventre do peixe, foi confrontado com sua desobediência e sua tentativa de fugir do propósito de Deus. Ele passou 3 dias no escuro em total isolamento, refletindo sobre suas escolhas e finalmente se rendendo à vontade divina. Ao ser vomitado pelo grande peixe, Jonas não era o mesmo homem. Ele havia aprendido uma lição importante. Não importa o quanto tentemos fugir, o plano de Deus sempre prevalece. E mais do que isso, a história de Jonas nos ensina sobre o perdão e a misericórdia divina, tanto para Jonas quanto para o povo de Nínive. Mas será que há evidências históricas que possam apoiar a existência de Jonas e o grande peixe? A cidade de Nínive, por exemplo, é um local real com uma história de opressão que se alinha com os relatos bíblicos. No entanto, registros históricos sobre Jonas e o grande peixe são escassos fora dos textos religiosos. Ainda assim, isso não impede que muitos acreditem que essa história tenha realmente ocorrido. A ausência de provas conclusivas não anula o impacto espiritual e cultural que a história de Jonas teve ao longo dos séculos. Mesmo que alguns considerem essa história um mito, outros veem nela uma verdade mais profunda sobre o relacionamento entre Deus e o homem. Então, Jonas e o grande peixe. Mito ou realidade? Seja uma metáfora poderosa ou um evento literal, a história de Jonas continua a nos inspirar até hoje. O que você acha? Essa história aconteceu de verdade ou é uma alegoria sobre fé, arrependimento e obediência? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. E claro,
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias bíblicas e discussões intrigantes como essa. Que Deus te abençoe.